pelo Brasil, que nos fala sobre o Salmo 82. Então hoje, né, no dia 15 de Shevat, né, nesta segunda-feira, segundo dia para o Shabat, então nós temos aí as reflexões sobre os 12 frutos, principalmente, né, nascidos em Israel, o Salmo 82 para o Brasil, o povo brasileiro, e a nossa palavra do nosso Rebbe sobre elevação. A nossa aliá está no capítulo 18 de Shemot, do versículo 13 até o 23, a nossa porção de hoje, né? Então, a nossa prece, né, para o povo brasileiro e para o nosso Brasil é o Salmo 82. E o Salmo 82, segundo os nossos sábios, né, o tema desse salmo, ele está dentro da questão de equidade e justiça, né? E este é um pré-requisito, segundo os sábios, né, para a existência da terra, ou seja, a terra, para ela permanecer, para continuar existindo, bem como, né, para vir à existência na criação, a base é equidade e justiça. Sem equidade e justiça, a terra não existe. Então, a mensagem que nós temos aqui é uma mensagem que não se limita apenas aos tribunais, né? Mas sim, ela alcança cada pessoa, em sua localidade, em sua existência, na sua vida pessoal, né? Então, equidade e justiça está conectado com cada pessoa, não somente nos tribunais com os juízes, ok? Bem como também cada pessoa, cada ser humano deve comportar-se como um juiz de si mesmo, né? Pois suas opiniões e decisões sobre as pessoas podem afetar as suas vidas. Por isso tomar muito cuidado quando você dita alguma sentença sobre alguém. É perigoso, ok? Então, o Salmo 82 é a nossa prece, a nossa oração, a nossa canção para o povo brasileiro, nosso irmão, e para o Brasil, que diz assim: um salmo de Asaf. O Eterno está presente na Assembleia Divina, onde ele profere a justiça. Ele, o soberano, o Eterno, entre os juízes, promulga sua sentença. Ou seja, o Eterno, ele é o juiz que promulga sentenças, né, entre os juízes. Vós, porém, ó juízes, até quando sentenciareis perversamente, favorecendo os malévolos? Fazei justiça ao desfavorecido e ao órfão, procedei corretamente para com o aflito e o desamparado. Libertai o oprimido e o indigente, salvai-os das mãos dos ímpios. Eles, os juízes, porém, nada sabem e nada querem compreender. Nada querem compreender. Eles, os juízes, vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Desta forma, eles abalam os fundamentos que sustentam a terra, que é exatamente o quê? Equidade e justiça. Eu disse: vós, ó juízes, diz o Eterno, sois como os anjos, todos vós sois filhos do Altíssimo. Porém, como todo ser humano, também haveis de morrer. E como qualquer príncipe, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Eterno, e julga a tua terra, pois a ti pertence todas as nações. Amém, vem amém. Então, por isso, amados, os juízes corruptos, injustos, perversos, cruéis, que sempre estão agindo a favor dos perversos,
ele está diante do soberano, Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. Então, como ser humano, está determinado que vai morrer, vai sucumbir, né? Então, é isso daí, ok? Então, confiança, fé e esperança em Deus, porque dele vem a verdadeira justiça. E você verá com os teus olhos, em silêncio, realmente os juízes perversos, corruptos, injustos, né, cruéis em todos os seus níveis, sucumbindo. Assim, ok? Então vamos lá. Então hoje nós temos aí, né, até o pôr do sol, nós temos aí o Tu B'Shevat, né, o dia 15 de Shevat, que é de fato o ano novo das árvores, né? E a mensagem que traz isso daí é preservar a natureza, plantar árvores, né? Transmitir amor e cuidados com as plantas, né? Também é positivo agir desta forma, né? Então, nós comemoramos o aniversário das árvores, agradecendo ao Criador pelas bênçãos que nos envia, nos fornecendo sustento e abençoando todas as criaturas através da ingestão de novos frutos, né? Então, desta forma aí, temos, né, 12 frutas que compõem geralmente todas as festividades a Hashem, todas as festividades ao Eterno, né? Ontem nós vimos aí 7, além de recordarmos estas 7, nós teremos mais 5 aí para refletirmos no dia de hoje, ok? Baruch Hashem. Então, as nossas reflexões com esses 12 frutos, ou 12 frutas, né, estão determinadas numa ordem de degustação, acompanhadas por reflexões para podermos aí estar meditando, refletindo acerca do aprendizado que cada fruta traz para nós, né? Então, primeiramente nós vamos ver o trigo, é a base de sustento, né? E essa base de sustento, ela está realmente em todos os níveis da vida do ser humano, ok? Então, por isso, uma das grandes falhas, culpa ou desonestidade dos 10 espias, que eles não mencionam no seu relatório exatamente o trigo, né? A cevada, que são bases, né, dentro desse aspecto aí para o sustento do ser humano e dos animais em geral também, né? Então, vamos antes de mais nada, Baruatá Donai do Reino Meri Raulan, Xeraconia Bidivarô. A dona Edna trazendo um cafezinho aí, depois das nossas idas e vindas, né? Nos consultórios médicos aí, né? E Baruch Hashem, que Deus venha providenciar tudo aquilo que for de bom. Refuah Shelema, né? Ou Shelemá, né? Para ela e para mim, né? Uma cura completa em todos os sentidos e sem sequelas, obviamente. Ok? Baruch Hashem. Amém. Então, o trigo é a base de sustento, mas necessita de muito trabalho para crescer, ser colhido e processado. A cevada, embora não esteja incluída neste ceder, é uma das 7 espécies pelas quais Israel é enaltecida, usada com frequência para alimentar animais. Sua designação para o Homer inspira nossos esforços na subjugação de nosso instinto animal. Então, a reflexão aqui é realmente estarmos cada vez mais, né, envolvidos com muito trabalho, né, para que nós possamos ter o nosso serviço a Hashem diariamente e assim nós possamos também termos aí, né, fazer com que a nossa alma divina seja fortalecida e a alma animal seja cada vez mais subjugada, né, o instinto animal da nossa alma animal. A segunda fruta, a azeitona, fornece o melhor óleo quando o fruto é esmagado. O azeite flutua sobre outros líquidos, né?
e por isso o azeite ele não se mistura, né, com outros líquidos, né? Então o azeite sempre ele está por cima. Isso reflete a realidade do povo judeu, do povo Benei Noach, no seu monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? E lembrando que o esmagar aqui significa quando nós somos provados ou testados por Hashem, né? As adversidades, as provas, os testes, e aí por aí afora vai, é onde que nós somos esmagados, e aí é que nós encontramos no nosso interior, né? No nosso âmago, a nossa verdadeira energia, a nossa verdadeira força, né? Para superar e servir a Hashem. A terceira fruta é a tâmara. É frequentemente uma metáfora para a retidão, pois a tamareira ela é alta, frutífera e impenetrável às mudanças de ventos, assim como devemos ser, né? Os ventos simbolizam exatamente, né, as adversidades, provas, perseguições, né, os inimigos que nos afrontam, as ameaças e por aí afora vai. Nós precisamos, nessa metáfora da tâmara, né, estarmos sempre na retidão em Hashem. Não podemos, como diz aqui sobre a questão do Salmo 82, né, sobre a questão dos juízes, né, injustos, corruptos, etc. e tal. Nós precisamos manter essa equidade e justiça, porque nós precisamos, em primeiro lugar, sermos juízes de nós mesmos, né? Então, por isso, é importante que nós não permitamos que as mudanças de ventos, tempestades, né? Os incêndios e companhia limitada, que representam tudo aquilo que é a adversidade em nossas vidas, venham penetrar em nossas vidas e fazer-nos, né, mudarmos a nossa fé, confiança e esperança em Deus. A quarta fruta é a uva. Possui a capacidade de transformar-se em diferentes tipos de alimentos, né? Por isso que diz, né, tudo passa, até uva passas, né? Que tem esse ditado aí, né? Então a uva, né, ela transforma-se em diferentes tipos de alimentos, né, como uva passas, né? E também bebidas, o vinho, o suco, né? Da mesma forma como cada um possui o potencial de êxito em algum aspecto da Torá e no cumprimento de seus preceitos, e pode ser especial à sua maneira. Ou seja, cada um tem a sua peculiaridade no sentido, né, de servir a Hashem, de servir o Eterno, se dedicar aos estudos da Torá, e bem como também poder servir a Hashem com a sua própria peculiaridade, né? Então, você não precisa, no sentido, se achar menor ou inferior a quem quer que seja, porque a sua característica é sua. E Deus te ama e Ele gosta do seu trabalho, do seu serviço para Ele, do seu jeito, entendeu? Então, nesse sentido aí, manter realmente dentro desse aspecto aí da uva, né, o potencial do seu êxito, né, de poder se transformar dia a dia no serviço a Hashem. A quinta fruta, né, já entra aqui a questão do figo, né? Então, o figo, ele é exatamente uma das novas frutas, né, que nós temos aí para acrescentar nesse nosso dia, né, dentro do aspecto aí das 12 frutas, né, no sentido do nosso serviço a Hashem e do nosso aprendizado na característica de cada fruta, ok? Então o figo, ele deve ser colhido assim que amadurece. Então quando o figo amadurece, ele deve ser colhido imediatamente. Por quê? Porque ele logo apodrece, ele estraga. Se você deixar um dia a mais o figo no pé, ele vai estragar e não vai ser comestível, ok? De forma análoga, devemos ser rápidos
nas mitzvot, né? Nos preceitos, nos mandamentos que estão em nossas mãos, ou seja, que estão diante de nós para cumprirmos. Nós não podemos deixar para amanhã o que está diante de nós, dentro da mitzvot, dos preceitos e mandamentos, aquilo que deve ser feito agora, imediatamente. Então, eu não posso deixar para amanhã. É a questão do figo, né? Então, por isso, nós precisamos saber aproveitar todas as oportunidades, para que nós não tenhamos aí que dizer, né? Puxa vida, eu perdi uma ótima oportunidade. A sexta fruta é a romã, né? Assim como as mitzvot, a romã possui 613 sementes, né? Aí alguém perguntou para o rabino, né? Mas tem mesmo 613 sementes a romã, né? Não podemos esquecer que aqui tudo, né? É a partir de Israel, ok? Não é aquela frutinha romã que você tem no fundo do quintal aí, por exemplo, né? Que muitas vezes ela vem de forma mirrada, né? Ela vem mais sequinha, mais miúda, por assim dizer. Mas o fruto, a fruta, né, romã, realmente em Israel, né, a característica dela é uma fruta que tem um porte, um certo porte de médio para grande, ok? Então, perguntaram para o rabino, né? Mas, rabino, é verdade que tem 613 sementes? Né? E porque ficam comparando a romã aos 613 mandamentos, né? Para o judeu, né? Aí o rabino só respondeu, ó, se você tiver alguma dúvida e paciência, né? Adquire uma bela romã de Israel, né? Abra e comece a contar as sementes. Depois você me fala se tem ou não. Entendeu? Então é isso daí, né? Você quer tirar a dúvida, né? Compra uma romã de Israel e começa a contar as suas sementes. Lembrando que mesmo a pessoa que possui falhas está repleta de méritos, assim como uma romã é repleta de sementes, né? Nesse sentido de falhas aqui, fala que exatamente, né? No interior da romã, né? Da casca da romã, onde estão as sementes, né? Elas são separadas por camadas, né? Ali tem uma película que separam, né, as camadas, etc. e tal. Então elas representam exatamente falhas, né? Então, nesse sentido, apesar das pessoas possuírem falhas, porque de fato ninguém é perfeito, mas ela está repleta em méritos. Às vezes você até desvaloriza os méritos que você tem. Às vezes você nem imagina, por exemplo, né, um exemplo bem simples, né? Alguém amanheceu o seu dia, né, com aquele famoso pé esquerdo que normalmente as pessoas falam, que começa a dar tudo errado, de mau humor, etc, etc e tal. Sai de casa para o trabalho, né? Sai mal-humorado, sai amargo de tudo, né? E quando ele chega no trabalho, você está ali e de repente você fala para esta pessoa com um belo sorriso, né? Bom dia. Ou você pode até dizer para essa pessoa, shalom, bom dia. E você fala isso com tanta veracidade, com tanta harmonia, uma paz harmoniosa que você está. Você acaba transmitindo isso para aquela pessoa. E aquela pessoa, de repente, ela muda toda aquela configuração que ele saiu de casa. Amargo, murmurando, reclamando, né? Não vai dar nada certo hoje, que hoje eu levantei com o pé esquerdo, que não sei quem, não sei o que lá. E só por causa desse seu bom dia, ou desse seu shalom, bom dia, né? Aquela pessoa muda totalmente aquela configuração, porque você trouxe para ela esse shalom harmonioso. Você trouxe luz divina para ela. Então ela mudou, né, toda essa configuração ruim, né? Isso é um grande mérito para Deus que você soma. Então, quantas vezes você fez isso e você não deu o devido valor? É somado como um mérito para você, entendeu? Assim, sucessivamente, tá? O etrog, ele é considerado extremamente uma fruta bela, né? Um fruto belo, e é fundamental na festa de Sucote, né? É uma cidra
que permanece na árvore durante todo o ano, beneficiando-se de todas as estações, ensinando que devemos ser autênticos o ano todo, né? Então o etrog, que é essa cidra que é usada na festividade de Sukkot, junto com o lulav, né? Na festividade de Sukkot, é de fato um fruto especial. Ele permanece na árvore todo ano, ele é colhido próximo à festividade de Sukkot, né? Então é um fruto belo, perfumado, e ele fica o ano inteiro na árvore. Então ele passa pelas 4 estações, né? Outono, inverno, primavera, verão, né? Simbolizando exatamente isso, que nós devemos ser autênticos o ano todo. Então, Tu B'Shvat, né? Então, o 15 dia, né, de Shevat, né, o ano novo das árvores. E já vimos aí que Devarim fala que o ser humano é uma árvore do campo, né? Então, que você dê bons frutos o ano inteiro. Temos agora a maçã como 8ª fruta. Ela leva 50 dias para amadurecer, do mesmo modo que os judeus levam 50 dias para amadurecerem entre a saída do Egito e Pessach e Shavuot. Então, preparando-se para o recebimento da Torá. Então, saída do Egito, Pessach, Shavuot, dão um período de 50 dias na sua totalidade, né? Que é exatamente preparar-se para o recebimento da Torá, né? E assim como a macieira produz frutos antes das folhas, assim devemos cumprir a mitzvot, os mandamentos, os preceitos, sem o pré-requisito de compreensão, conforme o nosso irmão mais velho, o povo judeu, firmou lá no Monte Sinai, onde a outorga da Torá ocorreu. E como diz a Mishnah, os nossos sábios, a Torá foi oferecida a todas as nações existentes, as 70 nações. Todas rejeitaram a Torá, deram as suas desculpas. Então, quando a Torá foi oferecida ao povo judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, a resposta do povo, uníssono, como sendo uma só voz, como sendo um só povo, em união e unidade, responderam: Nasce venishma, nasce venishma, ou seja, faremos, obedeceremos, e depois entenderemos, depois estudaremos. Então, a maçã traz para nós esse aspecto, obediência já. O estudo é uma continuidade da nossa obediência. Agora, a 9ª fruta é a noz. A noz divide-se em 4, correspondendo exatamente a... Você pode ver, quando você quebra a noz, ela é dividida no seu interior em 4 partes, ok? Então, ela corresponde às letras do tetragrama sagrado, né? Que são as 4 letras, né? Do tetragrama, que também dentro lá de um nível mais elevado, né? Que Ezequiel traz para nós, é a própria Kabbalah, o estudo da Torá, que nos aproxima de Deus, nos fala exatamente sobre as rodas da carruagem divina, né? Então está dentro desse aspecto. Como possui 2 cascas que devem ser removidas, uma dura, é a exterior, e uma outra mole, que é a parte interna, aquela casca que envolve a fruta. Assim, devemos também sofrer, né, a circuncisão física, a Brit Milá, literalmente para o povo judeu, e a circuncisão espiritual, que é tanto para o povo judeu como para as nações, os povos, os não-judeus, né? Então, a circuncisão espiritual, para nós, Menenor, é de fundamental importância, né? Tanto é que tem aí uma passagem que nos fala exatamente sobre a circuncisão do coração, ok? A 10ª fruta é a amêndoa, né? Significa entusiasmo em servir a Deus, pois a amendoeira é sempre a primeira a florescer, é aquela que, né? Ela já flori, uau, né? Ela já
externa, né? As flores significam isso, já externa a alegria do novo ciclo das árvores, né? O novo ciclo da primavera. Então ela já se expande em alegria, né? É por isso que o cajado de Arão fez brotar especificamente amêndoas, né? A alegria, a felicidade de servir a Hashem. A 11ª é alfarroba. Demora mais para crescer que qualquer outra fruta. Então essa demora mesmo, né? Lembra-nos da necessidade de investir muitos anos no estudo da Torá, para obter um entendimento claro e valioso, né? Então, dentro desse aspecto aqui, o ensinamento é que, para nós realmente entendermos uma boa parte da Torá, significa que nós precisamos estudar anos, principalmente nós, Bnei Noach, não judeus, que iniciamos a nossa jornada monoteísta, por assim dizer, nós iniciamos um pouco tarde, né? Não tarde demais, mas iniciamos mais tarde, né? Depois aí de muitos anos, né? De existência, nós viemos para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Temos aí, vamos dizer, todos aqueles que iniciaram o movimento Bnei Noach junto com Rav Yaakov e Geranstad, né? Em 2012, nós estamos em 2023, né? Então estamos indo para o 11º ano de Bnei Noach no Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstad, ok? Então, para quem está desde o começo, né, e anualmente está estudando a Torá, então ainda está no pré-primário, por assim dizer, no sentido da profundidade do conhecimento da Torá, né? Por isso que eu fico realmente, como diz assim, né, eu fico arrepiado quando aparece um não-judeu aí e cai na besteira de falar que rabino não sabe nada. Ele que sabe, né? Ou mesmo aquela questão, né? O nosso Rav Yaakov Geranstad, que tem muitas dezenas de anos de estudos e de experiência, né? Tem os seus ensinamentos, os seus conselhos, suas orientações, e aparece aí um Zé Mané, né? Achando que sabe muito, que sabe tudo, né? E vem questionar alguma coisa aí, no sentido de querer colocar, né, que o rabino não sabe, que ele sabe mais, né? Coitadinho, é inocente, né? Não sabe de nada, o pobre coitado, né? É por isso que tem aquele pensador, né, que diz, né, que os loucos podem chegar à cura, mas o imbecil jamais, né? Então, quando um não-judeu cai nessa imbecilidade, né, não precisa nem perder tempo de discutir com essa pessoa, não merece, deixa para lá, entendeu? Então, por isso, a alfarroba traz essa mensagem. Nós precisamos nos dedicarmos muitos anos no estudo da Torá. Ainda somos nenezinhos no estudo da Torá, ok? E a 12ª fruta é a pera, né? Peras de diferentes cepas ainda mantêm muita afinidade, nos ensinando a importância de nos mantermos coesos, promovendo a união de nosso povo, né? Então a mensagem da pera é que nós precisamos ter a afinidade para unir, né? Então por isso quando aparece um Bnei Noach aí, né, dentro da categoria dos imbecis, querendo trazer uma divisão entre os próprios Bnei Noach, né? Então, ó, joga fora, porque ele não é pera, ele é batata podre. Então, tchau, deixa ele para lá, entendeu? Nós precisamos agir de forma análoga, né, à pera. Temos aquela afinidade, que a pera ela é uma fruta delicada, né, fina, né? Então, nós temos que ter essa afinidade no sentido de procurarmos sempre a importância de ensinarmos o quão importante é a nossa união e a nossa unidade. Quem tiver fora desse escopo, né, ó, tira fora, não perca tempo não.
tá bom? Então essas são as nossas reflexões das 12 frutas com referência a hoje, né? O 15 dia de Shevat, né? Tu B'Shvat, né? O ano novo das árvores, o novo ciclo das árvores, ok? Baruch Hashem. A nossa segunda aliá, ela está dentro do aspecto do capítulo 18, verso 13 até o verso 23, né? Juntamente com o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, não somente do povo judeu, não somente dos Benenor que já estão no monoteísmo, mas é o líder máximo espiritual das nações, da nossa geração, independente de quem seja, independente de quem reconhece ou não ele como líder espiritual, né? Não importa, ele é o líder espiritual da nossa geração, dos 4 ventos do planeta, ok? Como vimos aí anteriormente, né? Cada geração, ela precisa estar conectada com o seu tzadik, para que a geração não pereça 100%, né? Então, mesmo que uma boa parte não está conectada com o nosso Rebbe, e os Benenor estão conectados com o nosso Rebbe, e também, né, os próprios mestres, né, e o povo judeu, de uma forma geral, estão conectados com o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, nesse sentido, né, a Torá nos traz a palavra, o nosso Rebbe vem trazendo os ensinamentos sobre subidas infinitas, né? Quando nossas vidas espirituais parecem fluir tranquilamente, podemos pensar que já superamos os obstáculos da vida e que podemos cruzar os braços e relaxar. É aquela questão, naquele momento que as coisas estão jóia na sua vida. Tá as maravilhas, né? Não há turbulência alguma, né? Você fala, puxa vida, que maravilha, né? Estou no mar de bênçãos, de tranquilidade. Não tem nenhuma ondinha nas águas, né? Então é aqueles momentos, né, que as coisas estão numa boa, né? Então a pessoa, ela corre o risco de relaxar, de não ter o seu serviço diário com Deus, né? Não ter o seu contato diário com Deus, né? Deixando Deus de lado, deixando o estudo da Torá de lado, deixando o serviço diário divino de lado, né? Então, porque as coisas estão bem. Então, esse é um perigo, quando as coisas estão fluindo tranquilamente. Na realidade, quando as coisas estão fluindo tranquilamente, é o momento de dobrar a atenção, ok? Então, para descobrir qual deve ser a reação apropriada para esse sentimento, basta observar o exemplo de Moshe. Enquanto Moshe estava no Monte Sinai, Moshe atingiu o ápice da espiritualidade. Enquanto Moshe estava no Monte Sinai, junto a Deus, né, naquelas 3 etapas de 40, 40, 40 dias, né, está exatamente o quê? Tudo para Moshe lá estava às 1000 maravilhas. Estava tudo num shalom harmonioso, ele e Deus e ele consigo mesmo, né? E as 3 etapas de 40, 40, 40, que dá 120, corresponde exatamente os anos de vida de Moshe, né? E dentro desse aspecto, 3 etapas, que também representam 3 etapas na vida de Moshe, né? Então, quando Moshe, a nossa aliá de hoje, né, o capítulo 18, verso 13 a 23, onde nós temos aí que Itró, o sogro de Moshe, vai dar conselho para ele sobre como estabelecer tribunais de justiça, certo? É o momento em que ele desce, né, aqui na Torá escrita, né, nessa passagem aqui, a história ela avança em torno de 4 meses, né, para falar sobre essa terceira descida de Moshe. E quando ele começa a julgar o povo, Itró, o seu sogro, percebe que desde a manhã até a noite, Moshe fica ali julgando o povo, ouvindo, né, os queixumes do povo, julgando A, B e C, etc, etc, etc. Então aí ele faz um conselho, né, dá um conselho para Moshe, né? Não é bom que isso aconteça, né?
Porque, o vizinho varreu o lixo da frente da casa dele e jogou o lixo na frente da casa do vizinho. Você não pode ficar perdendo tempo com isso, Moshe. Essas discussões banais. Então, estabeleça tribunais, né? Os tribunais de justiça, né? Você deve se estabelecer e você fica lá em cima. Ou seja, ele fica lá no verdadeiro e justo Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, entendeu? Então, na medida que vai estabelecendo os tribunais de justiça, né? Primeira, segunda, terceira instância, né? Até chegar a Moshe. Então, se a primeira instância não resolveu, a segunda vai tentar resolver, não resolveu, vai para a terceira instância, não resolveu, aí vai para Moshe. Aí então Moshe vem, realmente analisa as coisas e faz a sentença final nesse sentido aí, ok? Então, na nossa aliá aqui nós temos, né, as características para se escolher um bom juiz, né? Um juiz que não seja escravo do seu ego, do seu egocentrismo, que ele não seja propenso ao suborno, gosta de um dinheirinho, né? Hoje em dia não se fala dinheirinho, né? Hoje em dia se fala assim, milhões, bilhões, né? Ou de reais, ou de dólares, né? Ou de euro, né? Que o euro também está lá em cima o preço, né? Ou de euros, né? Então hoje é diferente, né? As coisas, né? Mas aqui nós temos as características realmente de pessoas que realmente não sejam dados ao suborno, muito pelo contrário, que odeiam o suborno, né? Então, aquela pessoa que odeia, o juiz que odeia o suborno, ele não fica falando contra o suborno, ele age contra o suborno. Normalmente, quem fala muito contra o suborno é porque ele já está na bacia, né? Já está lá no tacho dos corruptos, né? Então, deve procurar pessoas capazes, financeiramente independentes, né? O seu ganho financeiramente independentes, que significa justamente para ninguém tentar corrompê-lo, né? Então, o juiz, ele já precisa vir de uma certa forma, né? De uma formação em que ele já tem uma independência econômica, para ele não ser tentado ao suborno, onde muitos perecem, né? Não aguenta ver dinheirinho? Dinheirinho não, meu. Tem que ser dinheirão, milhões, bilhões, ok? Senão não tem conversa. É assim as conversas de hoje, né? Então, por isso, né? Sejam pessoas tementes a Deus, homens da verdade, que as suas palavras são confiáveis, não são de dupla palavras, né? Fala sim agora, daqui a pouco fala não. Aí daqui a mais um pouquinho, não sei, talvez sim, talvez não, etc. e tal. Dessa forma, eles odeiam o ganho monetário através do suborno, né? E também eles são pessoas que devem ter uma boa índole, né, no meio do povo. Entre elas, eles devem conhecer os estatutos e os ensinamentos do povo. Como está se falando, logicamente, dentro do povo judeu, então estatutos e ensinamentos está dentro da Torá. Antigamente, né, as leis e o próprio Código Penal, na sua maior parte, eram bem alicerçados nos 5 primeiros livros da Bíblia. Sabia disso? Né? Tem uma geração nova aí que parece que não sabe disso, né? Mas questionando, pesquisando, vão ver que o Código Penal, o Código Civil, o Código das Leis, etc. e tal, eles eram muito conectados com os 5 primeiros livros da Bíblia. Certo? Mas aí houve algum desvio pelo caminho e as coisas ficaram ruins, né? Como você está vendo nos dias atuais, ok? Então, dessa forma, eles administrem a justiça para o povo numa base de tempo integral, né? E quando um caso maior surgir, então que eles levem à presença de Moshe.
e assim então Moshe, ele vai de fato julgar, né, aquela questão mais difícil, mais complicada, porque afinal de contas Moshe é a Suprema Corte, ok? Então, Yitro fala para Moshe, né, consulte a Deus, né, os anciãos, e veja se o conselho é bom. Se for bom e Deus aprovar, então que assim você faça, né? Então, por isso, até quando nós nos sentimos, né, que já alcançamos o ápice da santidade, sempre haverá um amanhã, um dia seguinte, no qual, assim como Moshe, devemos estabelecer objetivos ainda mais elevados, ok? Então, quando Moshe desceu do Monte Sinai no terceiro dia, que aconteceu essa fusão, por assim dizer, de conselhos, mudanças de ritmo para se estabelecer ordem, disciplina, tribunais de justiças, né? Realmente foi quando Yitro trouxe este conselho. Ou seja, retroagindo apenas um pouquinho, o Rashi, ele comenta, aliás, os nossos mestres da Hassidut, eles comentam que o Zohar, né, no capítulo 2, 67b e 68a, nos fala que a chegada de Yitro e sua conversão ao judaísmo foram uma preparação crucial para o recebimento da Torá. Então, os nossos sábios, os nossos mestres falam que se Yitro não tivesse chegado ali no deserto, no encontro com Moshe e o povo todo, né, e a sua própria conversão, né, ao judaísmo, porque no versículo 11, né, da nossa aliada de ontem, Yitro disse: Deus é maior que todas as outras deidades. Yitro, o grande sacerdote do ocultismo, das magias, da idolatria e de todas as coisas nestes aspectos, porque ele conhecia tudo dentro do aspecto da idolatria, das magias, do ocultismo e por aí afora vai. Ele conhecia tudo. Quando Yitro, ele ouve tudo aquilo que Deus fez em favor do povo judeu, quando Yitro, ele ouve tudo aquilo que Deus fez, né, desde a saída no Egito, na saída do Egito, a passagem do mar, e bem como a vitória sobre Amaleque, né? Então, Yitro viu que o seu genro estava servindo aquele que é maior que todas as outras deidades. Não há Deus como o Deus dos hebreus. Lembre-se disto. Não há Deus como o Deus dos hebreus. Não é o Deus dos gregos. Não é o Deus dos romanos. Não é o Deus dos pagãos. É o Deus dos hebreus. O povo judeu, o filho primogênito de Deus. Quando Yitro, ele dá essa declaração, ele faz ruir todas as deidades falsas. Toda idolatria cai por terra. Então, por isso, os nossos mestres do hassidismo, eles citam Zohar, que nos fala no capítulo 2, 67b e 68a, que a chegada de Yitro e sua conversão foram uma preparação crucial para o recebimento da Torá, penetrando mais profundamente nos reinos espirituais do que as ações dos próprios judeus. Ou seja, a ação de Yitro, ela entrou nessa declaração que ele fez, que não foi de boca para fora, mas ele fez com toda a sua alma. Ele fez com todo o potencial da sua alma divina. Ele penetrou nas regiões celestiais e ele destruiu todas as deidades da idolatria, do ocultismo e da magia e as suas ramificações. Dessa forma, por assim dizer, ficou o caminho
preparado, pronto para a outorga da Torá. Então, por isso, amados, nós precisamos aí. Itró, que não era judeu, Benei Noach, que não é judeu, nós precisamos aprender essa lição de Itró. E realmente, não apenas falarmos de boca para fora, mas realmente termos a fé, a confiança e a esperança que Deus é maior, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o Deus do povo judeu, o nosso irmão mais velho, filho primogênito de Deus. Deus é maior que todas as outras deidades. Tudo e todos estão debaixo da sua autoridade. E nada e ninguém se assemelha a ele. Assim, nós recebemos a Torá todos os dias, com novos ensinamentos, novos aprendizados e com novas práticas no nosso dia a dia. Ok? Amanhã voltaremos aí no horário habitual e falaremos mais sobre Itró e a preparação para a outorga da Torá. Amém? Shalom, shalom. Até amanhã.